Graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Eu quero compartilhar com você aqui hoje uma palavra de fé. Eu tenho a certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. Meu nome é Wilder Salles e você é muito bem-vindo aqui nesse canal, nesse vídeo. Que o Espírito Santo ele venha falar ao seu coração. Se você é novo, eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações. E sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai recomendar para você. Bom, vamos então meditar na palavra de Deus. Nosso tema de hoje é esse: Cristo tem a vida que você precisa. Esse é o nosso tema de hoje. Eu quero falar sobre esse assunto com você. Você sabe que tudo que nós precisamos está em Cristo. Tudo que nós necessitamos está no Senhor Jesus. É dele que vem toda a fonte da vida. É dele que vem tudo aquilo que precisamos para viver nessa terra, para alcançarmos a salvação e a graça do reino eterno. Então nós precisamos entender que Cristo, Senhor Jesus, Ele é tudo, tudo mesmo que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Eu quero ler um texto que vai nos trazer aqui uma reflexão sobre a importância de realmente valorizarmos isso. E eu vou pegar até um texto aqui do Antigo Testamento e fazer alusão aqui ao Senhor Jesus de uma forma clara, simples, e eu tenho a certeza que vai falar ao seu coração. Vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia se você tem. Capítulo 2, o versículo 19 até o 22. Eu quero ler essa passagem que fala da purificação da água e depois eu quero trazer aqui um entendimento juntamente com você. Diz assim, alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Continua. E disse ele, versículo 20, ponham o sal numa tigela nova e tragam para mim. Quando a levaram, versículo 21, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. No verso 22 ele conclui: até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Bom, vamos entender aqui essa passagem. Existia então uma cidade, que diz aqui o texto, que a cidade era bem localizada, era uma cidade boa aparentemente. Só que as águas dessa cidade eram ruins, eram águas realmente que causavam a improdutividade. Como diz o texto, no verso 19, ele fala: como pode ver, a cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Ou seja, a água, ao invés de trazer vida, ela trazia a morte. Isso nos faz refletir e pensar sobre as nossas vidas. É sobre isso que eu quero falar com você aqui. Sobre essa comparação, trazendo essa analogia para as nossas vidas. Que existem muitas pessoas que são como uma cidade, têm a aparência realmente de uma pessoa boa, uma pessoa realmente que tem futuro, tem capacidade, mas quando você olha no interior daquela pessoa, espiritualmente falando, é claro, você vê que ela está em vida, ela está realmente sendo uma pessoa improdutiva. E por que isso acontece? Porque falta Cristo, porque falta a presença, falta o encontro com Jesus naquela pessoa. É sobre isso que eu quero comparar com você. Por isso eu já cheguei falando no início que Cristo tem a vida que você precisa, como um tema dessa mensagem. Em Cristo nós temos a vida que precisamos. E nós precisamos estar em Cristo. Imagina você, essa cidade aqui, voltando aqui para a história, para o texto, uma cidade que era bem localizada, tinha potencial, como diz aqui, né, a Escritura. Tinha tudo para ser uma cidade próspera, pois era bem localizada, ou seja, era uma cidade com perspectivas boas, mas as suas águas eram ruins, eram águas mortíferas, não traziam vida, pelo contrário, a terra era improdutiva. Ou seja, não adiantava nada a cidade ser boa e estar bem localizada.
Hoje em dia, meu irmão, minha irmã, não é diferente. Não é diferente. Foi como eu coloquei aqui no esboço, inclusive eu vou deixar para você esse esboço na descrição do vídeo. Você pode depois ler. Que a cidade era boa, tinha tudo para crescer, mas não tinha vida. Por quê? Porque as suas águas estavam contaminadas. E aplicando isso em nossas vidas, nós não podemos, meu irmão, ter a aparência de Deus e não ter realmente Deus em nossa vida. Não podemos ter a aparência de cristão e ser pessoas amargas, ser pessoas sem vida, sem alegria, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus. Observe que o texto fala que a terra ela era improdutiva porque as suas águas eram ruins. E aí isso me faz lembrar de João 4, que eu quero aqui ler para você, 4, 13 e 14, que Jesus ele fala realmente que ele é essa fonte, que ele é essa água que nós precisamos. Que diz assim o texto. Ele fala, Jesus respondeu, falando aqui com a mulher samaritana, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, Jesus ele é essa fonte. Ele é essa água, essa vida que nós precisamos, que nós necessitamos. É claro que o texto está falando da cidade, mas eu estou trazendo a aplicação para a nossa vida. Nós precisamos, meu irmão, dessa fonte, dessa água, porque se você não tem Cristo, se você não tem a fonte da vida no seu ser, que é Jesus, então você é como uma cidade, aparentemente até bonita por fora, mas por dentro a cidade vazia, sem vida, sem perspectiva. Ou seja, não adianta, não serve para nada. E a nossa razão de viver é Cristo. A nossa vida aqui nessa terra, meu irmão, tem que ser voltada para o Senhor. Amém? Vamos continuar aqui ainda o texto, no versículo 20. Aí ele disse assim, disse ele, ponha sal numa tigela e traga para mim. E quando a levaram, ele foi à nascente e jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Então Eliseu ele toma aqui uma atitude de fé, um ato de fé, ele pega ali um sal, uma vasilha com sal e vai lá na fonte. E isso nos dá aqui mais lições para a gente pensar que realmente tem problemas que você tem que ir na raiz, você tem que ir na fonte. Não adianta você querer resolver as coisas pela metade, você tem que ir na fonte do problema. E para que isso aconteça, somente Jesus tem esse poder. O sal aqui, essa atitude de fé, representa realmente um ato profético de fé de Eliseu. E hoje não é diferente. Hoje, se você também, meu irmão, usar a sua fé e buscar Jesus, ele vai na raiz do problema, naquilo que está realmente sem vida em você e transforma, porque o Senhor tem todo o poder. Se no passado um homem cheio de unção, cheio do poder de Deus, jogou sal, na fonte das águas ali e as águas se tornaram puras, hoje não é diferente. Imagina hoje, Cristo, você indo até Ele, você buscando a fonte das águas que é Jesus, a água da vida, Ele que é o nosso Senhor. Se você buscá-lo, Ele também vai sarar a sua terra, Ele vai sarar tudo aquilo que está sem vida em você. Foi exatamente o que eu anotei aqui, que a água estava contaminada e que a terra era improdutiva. Por que a terra era improdutiva? Porque não havia vida naquela terra. Não havia água digna, uma água realmente que pudesse trazer vida, mas a água ela era contaminada. E é isso que nós entendemos aqui e podemos aplicar em nossas vidas. E quando ele fez isso, diz aqui o texto, no versículo 21, ele jogou, as águas se purificaram, e aí diz assim na metade, e não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva, ou seja, começou a haver vida. E no 22 conclui, e até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Então aquela cidade que era uma cidade condenada, que era uma cidade perdida, se tornou uma cidade transformada. E hoje, meu irmão, e hoje, minha irmã, hoje também em Cristo pode acontecer o mesmo com você. Pode acontecer o mesmo na sua vida. Se você
talvez perdeu até a razão de viver, perdeu ali realmente a motivação, a alegria de viver. Cristo quer trazer isso para você hoje. O Senhor Jesus quer te dar vida. Ele quer realmente mudar a tua história. Ele quer fazer o que só Ele pode fazer, trazer a vida verdadeira. Assim como no passado o milagre aconteceu, hoje também acontece em Jesus. E foi o que eu coloquei aqui. Eu vou ler para você a conclusão. O milagre da purificação da água nos ensina que não basta ter aparência, precisa ter vida para ser bom. E nos traz a uma visão sobre o que Jesus Cristo faz em nossa vida. Então, tudo o que você precisa está em Cristo Jesus. Tudo o que você precisa. Se tem alguma área da sua vida que está morta espiritualmente falando, está improdutiva, e até o texto fala que a árvore que é improdutiva, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Está lá em Mateus 7,19, até coloquei aqui na observação. Se você está sendo uma pessoa improdutiva espiritualmente, você precisa produzir. Agora só vai produzir quem está ligado à videira, quem está ligado a Jesus, quem está conectado com Cristo, com a fonte das águas. É isso que nós precisamos. É isso que eu e você precisamos para fazermos a diferença. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você nesse dia, uma palavra de fé, uma palavra realmente de Deus para te abençoar. Glória a Deus! E se você gostou, só peço que você deixe aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, eu vou estar interagindo com você. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar o esboço para você, depois você pode reler o esboço aqui. E se você quiser usar esse esboço numa pregação, onde você achar que o Espírito Santo deva te usar, fica à vontade, tá bom? Deus abençoe, fique na paz e até o nosso próximo vídeo.